Boa, estamos gravando. Boa noite a todos aí, a todas que estão aqui no nosso sexto, no nosso sexto encontro, a nossa sexta aula aqui do curso de formação da PR, tá? Até agora está indo muito bem. Hoje a gente está com um convidado muito especial nosso aqui, para todos nós da PR, que é o Jones, que é um educador, comunicador popular, professor, historiador, comunista, enfim, hoje dirigente do PCBR e camarada nosso, amigo nosso aqui, né? Hoje ele vai falar um pouco para a gente sobre um tema bem amplo, na verdade, sobre teoria marxista da dependência, sobre questão nacional, sobre nacionalismo revolucionário, sobre Revolução Brasileira e muito mais. Vamos conversar bastante aí, vamos abrir espaço para pergunta também. No final, para quem quiser fazer sua pergunta, tá? Vou abrir a palavra aqui para o Jones. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite e vamos embora. Camaradas, boa noite. É um prazer estar aqui com a gloriosa APR, falar com vocês. Quero, inclusive, dizer, eu comentei isso com o Lucas e com o Arthur, que eu encontrei lá no Conubus. Eu li todas as tribunas de debate do congresso de vocês do PDT. Vi que muitas das tribunas foram escritas por militantes da APR, parabenizar o nível do debate, a reivindicação da obra do Teotônio, da Vânia Bambirra. Acho isso uma felicidade e um resgate muito importante. Dito isso, veja, o tema que a gente tem hoje ele é muito amplo, né? Ele abarca a questão nacional, Revolução Brasileira e teoria marxista da dependência. Eu escolhi um roteiro de debate em que eu não vou esmiuçar detalhes de cada uma das polêmicas. Eu vou traçar um fio de reflexão que vai tocar em cada uma delas, trazendo para uma questão central, que é a conexão entre Revolução Brasileira, questão nacional e que tipo de nacionalismo a gente tem que defender. E aí eu adianto que vai ter alguns pontos polêmicos aqui. Talvez não, né? Acho que para a PR não vai ser polêmico, não. Talvez para o resto do PDT seja polêmico. Mas a gente vai ver aí se vai ser polêmico ou não. Veja, seguindo o histórico de um camarada, para começar a falar do tema, a gente tem que falar do século XV, né? Veja, até o século XV, a humanidade ela não tinha conexão permanente. A maioria dos povos vivia em seu território sem conexão um com o outro, né? A não ser os seus povos mais próximos. Então, você tinha regiões que têm ali um nível de conexão, de interação, seja por guerra, rotas comerciais e por aí vai. Mas, por exemplo, não existia uma economia mundial. Não existia uma circulação global de informação, de riqueza, um sistema político global. Não existia por princípio geopolítica, por exemplo. O que dá início à existência de uma economia global, de uma humanidade unificada, é o colonialismo, inicialmente de Portugal e da Espanha do século XV para o século XVI, que estabelece o sistema colonial clássico, né, tricontinental, em que pega o que vai ser depois as Américas, África, inicialmente mais no litoral africano, né, o devoramento da África é no século XIX, a gente vai falar inicialmente mais no litoral africano e boa parte da Europa, principalmente a Europa Ocidental. Então, o colonialismo ele estabelece uma economia mundial. A partir dali, do século XV até o século XX, a história da modernidade é uma história de progressão do colonialismo. É uma história em que cada vez mais estados nacionais europeus desenvolvendo as forças produtivas, relações mercantis e monetárias, dando ensejo à ascensão histórica de uma burguesia inicialmente comercial e bancária e depois transitando para o capitalismo a partir da chamada Revolução Industrial, esses estados nacionais europeus vão dominando o globo inteiro, absolutamente inteiro. Assim, é um processo progressivo de avanço do colonialismo. Claro que teve muita resistência, teve muita luta, teve muito cacete, teve derrotas importantes do colonialismo. A gente consegue destacar, por exemplo, no Brasil, a República dos Palmares, que durou quase 100 anos, no Chile, as lutas históricas do povo Mapuche contra a colonização, a rebelião liderada por Tupac Katari, a grande rebelião anti-escravagista na Virgínia, nas 13 colônias dos Estados Unidos no século XVII, a própria Revolução Haitiana e a importância que ela teve, enfim. Exemplos históricos de resistência não faltaram, mas o computo geral, o produto geral da coisa
é um avanço progressivo do colonialismo ao ponto de que o Alex Tocqueville, famoso francês, celebrado pelo livro A Democracia na América, ele diz no século XIX, o que infelizmente não era mentira, que ele faz uma leitura racial, né? Mas enfim, a leitura racial a gente discorda, deixa de lado, mas ele diz que a humanidade está presenciando algo nunca visto. Uma pequena parte da humanidade, ele se referindo aos europeus, estão conquistando o mundo todo. E, de fato, isso estava acontecendo. Né? Quando a gente vira da primeira metade do século XIX para a segunda metade, né, você já tinha a América Latina toda, tinha passado por um processo de colonialismo, e mesmo com a independência, né, com a proclamação de estados nacionais, como no caso do Brasil, que tinha acontecido em 1822, a gente continua falando de estados dependentes do ponto de vista econômico, né? Então, assim que acontece a independência brasileira e das demais repúblicas espanholas que eram colonizadas pela Espanha, já surge um debate sobre a dependência, sobre a soberania de fato, se esses países são realmente soberanos, se esses países são realmente têm o mesmo status de Estado Nacional que os países europeus, e começa o processo de devoramento completo da África e da Ásia, né? A gente vai lembrar que no final do século XIX para começar o século XX começa o que Lenin chama de a era do capitalismo monopolista, que tem como marcos importantes, por exemplo, a Conferência de Berlim, que fatia o mundo das principais potências da Europa e consolida um domínio do colonialismo onipresente. Se a gente voltasse no tempo e fosse para 1900, o que é que a gente veria? A gente veria praticamente todos os países da América Latina, salvo as exceções, e as exceções, a maioria deles estão no Caribe. Se a gente considerar, evidentemente, a Guiana na América do Sul, por exemplo. Mas a maioria dos países eram independentes do ponto de vista jurídico formal, mas totalmente dominados do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista institucional, por alguma potência europeia. África e Ásia totalmente colonizadas, inclusive civilizações milenares, como a civilização persa, a civilização chinesa, a civilização coreana, a civilização egípcia, todas dominadas por um punhado de países europeus, e ex-colônias que conseguiram se livrar dessa condição, como o caso famoso dos Estados Unidos, estavam ascendendo ao papel de potência imperialista regional e estabelecendo seu domínio sobre a América Latina, né? Sintetizada na famosa doutrina Moro. Por que eu começo a falar sobre questão nacional, Revolução Brasileira e teoria marxista de dependência por essa história? Se vocês pararem para pensar, os países centrais do capitalismo são basicamente os países que tiveram protagonismo na expansão colonial, com poucas mudanças históricas. A hierarquia da divisão internacional do trabalho, ela muda muito pouco historicamente. Se a gente for fazer uma escala, a gente vai pegar pouquíssimas exceções de países que mudaram de status. Os Estados Unidos, por exemplo, é uma colônia, conseguiu sua independência, conseguiu ascender à posição de país central do capitalismo e depois a superpotência mundial do sistema. A China conseguiu superar a condição de país colonizado e ascendeu um papel de protagonismo na economia global, inclusive disputando as vanguardas tecnológicas hoje com os Estados Unidos. A Coreia era colonizada pelo Japão, né? Teve a divisão Coreia do Sul, Coreia do Norte, e a Coreia do Sul é um país protagonista do ponto de vista da economia capitalista global, embora seja um protetorado militar dos Estados Unidos. Tem um grau de soberania bem limitado e relativo. Mas, assim, tirando as pequenas exceções, Estados Unidos, China, Coreia do Sul e por aí vai, grosso modo, os países que, na virada do século XIX para o século XX, eram países dependentes ou países colonizados, seguem países dependentes e colonizados. Veja, a coisa não muda muito. No prefácio do livro Pátria Socialista ou Morte, o marxismo caribenho e latino-americano, eu até faço um debate, como a gente fala que a luta de classes é o motor da história, né? Clássica afirmação de Marx e Engels. Isso é verdade. Ao mesmo tempo, porém, quando a iniciativa política está nas mãos da classe dominante, há uma sensação de paralisia histórica.
particularmente no Brasil, dos últimos 40 anos. Dá uma sensação de que nada muda, porque, objetivamente, você tem uma divisão internacional do trabalho que é legada desde o período colonial da modernidade e que deixa de ser uma divisão internacional do trabalho colonial para se formar uma divisão internacional do trabalho capitalista, mas que há uma estabilidade histórica. Há uma estabilidade histórica em que as regiões e os países mais ricos são basicamente as regiões e os países mais ricos há décadas. Há um debate, e eu não desprezo esse debate, eu conheço esse debate, sobre uma mudança de eixo da economia global, em que a Europa Ocidental, Canadá, Japão e Estados Unidos vão perdendo cada vez mais protagonismo para o Sudeste Asiático. Esse debate foi anunciado pelo André Gunder Frank no livro Reoriente, que tem mais de 30 anos. Foi continuado depois por vários pensadores como Emanuel Wallenstein e o Giovanni Arrighi, que escreveu longamente sobre isso no livro Adam Smith Pequim. Mas a despeito dessa tendência histórica, fato concreto é: se a gente pega os países membros da OCDE, os países com melhor nível de IDH, os países com melhor nível de renda per capita, os países com protagonismo na produção de patentes, que é a forma da mercadoria que assume a inovação científica, os países mais industrializados, os países que exportam máquinas, equipamentos, manufaturas, os países que são destinatários primordialmente de fluxos de capitais, seja na forma de renda, de juros, de royalties e tal, você vai ver que a coisa é mais ou menos estável. Isso é fundamental já para a gente ter um argumento, que é: nenhum país mudou o seu papel na divisão internacional do trabalho sem passar por uma revolução. E aqui, nesse caso, seja uma revolução burguesa, como é o caso dos Estados Unidos, que aquilo foi uma revolução burguesa, seja uma revolução socialista, seja, e aí esse ponto é importante, seja uma guerra, um conflito de guerra, uma guerra civil, ou um conflito internacional generalizado que provoque a necessidade de mudar o papel daquele país. Por exemplo, no caso da Coreia do Sul e do Japão, vários pensadores usam a categoria de desenvolvimento a convite para explicar que, dado a força do movimento comunista na Ásia, não só no Vietnã e na China, vamos lembrar que na Índia o movimento comunista era muito forte, que na Indonésia você tinha o maior partido comunista do mundo fora do poder, de mais de 1 milhão de militantes, né? Dada a força do movimento comunista na Ásia, era preciso criar um anteparo a isso. E aí, por exemplo, o Emanuel Wallenstein faz um debate que o desenvolvimento tecnológico industrial da Coreia do Sul e do Japão no pós-Segunda Guerra foi facilitado de várias formas para criar um anteparo ao crescimento do movimento comunista na Ásia. Esse ponto é fundamental porque, veja, a gente tem uma experiência histórica acumulada de governos nacionalistas lastreados, seja pela experiência prática, seja depois, no pós-Segunda Guerra, pela produção, por exemplo, da CEPAL e do nacional desenvolvimentismo, do estruturalismo keynesiano, tipicamente latino-americano, que tentaram mudar o papel da divisão do país, na divisão internacional do trabalho, e superar a dependência e o subdesenvolvimento, que eram os termos centrais do debate. E nesse ponto, é importante vir para o solo histórico brasileiro. Veja, o Brasil, como eu falei, desde a época da independência, tinha muito debate se o Brasil era realmente um país soberano. Concluída a independência brasileira, esse debate já começou. Esse debate ele ganha muita força na virada do século XIX para começo do século XX. Então, vocês vão ver, por exemplo, o Manuel Bonfim, vocês vão ver o Arthur Ramos, vocês vão ver o Álvaro Bon Milcar, vocês vão ver o Euclides da Cunha, vários e vários pensadores fazendo um debate de que esse país é realmente soberano, a gente é realmente uma nação dona do seu destino, um debate muito forte aliás, a tendência de imitar ideias europeias e latino-americanas, e aqui eu só abro um parênteses histórico. Não sei aqui quem já fez ou faz universidade, né? Tem um debate aí sobre decolonial, pós-colonial, que parece que é uma novidade, a crítica ao eurocentrismo. Eu acho isso muito engraçado, porque o Arthur Ramos, eu falei o nome errado, o Alberto Torres, desculpa. O Alberto Torres e o Manuel Bonfim estão há mais de 100 anos atrás criticando o que a gente chamaria hoje de eurocentrismo. Falando sobre essa tendência
de importar ideias da Europa, de querer pautar a construção da nação brasileira a partir das ideias e realidades europeias, e como isso é a negação do que particulariza o Brasil e o povo brasileiro enquanto povo, enquanto nação, no panorama histórico mundial. Então, você tem todo um movimento de intelectuais, principalmente, dado que a chamada sociedade civil, né, sindicatos, associações, movimento estudantil, não sei o que, tudo isso era muito rarefeito, era ainda muito fraco, uma sociedade que acabou de sair da escravidão, majoritariamente agrária, com pouquíssima integração regional. Assim, o Brasil era uma doideira, viu, gente? Eu até comentei isso numa live que eu fiz com o Francisco Quartim de Moraes, que, por exemplo, no Brasil, em 1910, praticamente não tinha como imprimir livro, tá ligado? Se você quisesse imprimir um livro, você teria que contratar uma gráfica de Lisboa, para a gráfica de Lisboa imprimir o livro, depois mandar para o navio para vir para o Brasil, e nesse processo demorava quase um ano entre você enviar os originais para Lisboa, o livro voltar para o Brasil e ele começar a circular. Assim como os cabos de comunicação, daquele negócio que faz toque lá, acabei de esquecer o nome. Não é telégrafo. É telégrafo. É telégrafo? Isso, telégrafo. É porque tem um outro telégrafo. Enfim, os cabos não eram conectados no Brasil, né? O cabo, então, se quisesse mandar uma mensagem, por exemplo, do Rio de Janeiro para São Paulo, da Guanabara para São Paulo, a mensagem ia primeiro para Londres, depois voltava para o Brasil. Então, assim, o Brasil era uma doideira de falta de integração, de ruralidade, de um ambiente urbano muito rarefeito, de baixíssimo nível de complexidade produtiva. Esse debate vai avançando no Brasil, entre outras coisas, porque a Primeira Guerra Mundial ela já provoca um surto de industrialização e de crescimento das cidades muito importantes, né? Porque várias coisas que o Brasil importava, o Brasil teve que começar a produzir internamente, porque o fluxo de importação ele foi interrompido por causa da guerra, né? Vários pensadores, como Rui Mauro Marini e Guerreiro Ramos, fazem um debate como a Primeira Guerra Mundial forçou um deslocamento de capitais comerciais e capitais bancários, que antes estavam basicamente conectados à pauta primária exportadora, basicamente o café e a borracha, né? E, em menor medida, a pauta das primárias exportadoras em decadência, como a cana-de-açúcar, estavam conectados principalmente ao café, à borracha e aos investimentos estrangeiros. E esses capitais tiveram que, de uma hora para outra, migrar para estimular atividades internas produtivas, indústria simples. A gente está falando de nada muito complexo. A gente está falando de produzir roupa, de produzir saca para ensacar café, de produzir vela, de produzir caixão, de produzir bengala, de produzir cartola, de produzir óculos, porque nada disso era produzido no Brasil. Nada. Assim, o caixão que enterrava a galera, a vela, a bengala, o candeeiro, porque não tinha iluminação nas casas, não sei o quê. Tudo isso era comprado da Inglaterra. Inclusive, recentemente eu estive em Belém, aí fui lá no mercado público, e aí a estrutura do mercado público tem tudo selo inglês, né? Porque tudo aquilo ali foi comprado da Inglaterra, de metal, porque nada daquilo ali, nem metalurgia simples, o Brasil conseguia fazer. Então, você tem um surto do mercado interno. Combinado a isso, você tem um crescimento muito grande de demanda, de mobilização, de ativismo, de participação política das camadas médias, que é expressa principalmente no movimento tenentista, que vai fazer agora a Coluna Prestes 100 anos. Então, o movimento tenentista, a Revolta dos 18 do Fortes, Coluna Prestes, o movimento operário dando mais impulso, tendo mais força, particularmente em São Paulo, que foi o principal polo de industrialização. E toda essa efervescência, todo esse dinamismo novo que a sociedade brasileira vai ganhando, acaba desaguando na crise do regime oligárquico que dá origem à Revolução de 30. Na Revolução de 30, começa um processo muito interessante, que é a ideia de planejar o desenvolvimento nacional brasileiro. Veja, o Brasil ele passa a ter uma ideia de que é possível planejar o desenvolvimento antes da CEPAL. Acho que esse ponto é importante. Ainda que essa ideia não fosse sistematizada, essa ideia vai ser sistematizada a posteriori, né? Mas, no governo do senhor Getúlio Vargas, já começa uma ideia de planejar o desenvolvimento a partir de quê? Por exemplo, uma medida do Getúlio Vargas, que foi básica,
que é misturar álcool, por exemplo, no combustível nacional. Isso era um negócio básico. Mas passou a ser planejado, coisas que não eram, sabe? Ou então criar um Ministério da Educação e da Saúde. O Brasil não tinha isso. Ou então criar uma instituição para coleta de dados e planejamento e entender a realidade brasileira. O Brasil não tinha isso. O IBGE foi criado em 1936. Então, até então, os censos que o Brasil tinha na época do Império era um negócio ultra precário, né? Inclusive, a maioria dos especialistas nem sequer consideram muitos dados do censo da época do Brasil Império, porque, enfim, né, os problemas que aquilo ali tinha. Só que, na época do senhor Getúlio Vargas, junto com essas ideias de planejamento, um certo antiliberalismo econômico, né, a origem positivista dos protagonistas da Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas, era sempre muito refratária ao liberalismo econômico, tinha também ideias racistas e eugenistas que eram muito fortes no governo de Getúlio Vargas. Né? Então, tinha ali uma sobrevivência de duas épocas. No Brasil, em 1910, 1920, 1930, o discurso hegemônico de amplos setores da classe dominante que esse país não tinha futuro porque era um país de preto e mestiço, e porque era tropical. Tem um texto muito bom que é Quem Fomos Nós no Século XX, que o autor acabou de morrer, que eu acabei de esquecer o nome dele, que era diplomata e estudava a África. Alguém pesquisa aí o nome do autor do texto, por favor. O texto é Quem Fomos Nós no Século XX, que o autor mostra que era uma tendência corrente da classe dominante brasileira dizer que o Brasil era um país eternamente atrasado, que o Brasil era um país que não tinha futuro, porque é um país de preto, porque é um país de mestiço, porque é um país de clima tropical, né? Reverberando muito as ideias. Alberto da Costa e Silva, muito obrigado, Enzo. Você tem o nome Enzo, mas você é uma pessoa legal. E aí, o Alberto mostra que é isso, a classe dominante trabalhava essa ideia. Esse país é um país condenado, é um país sem futuro, porque preto, porque mestiço, dentro daquela lógica, né, de determinismo geográfico, determinismo racial. No governo de Getúlio Vargas, isso foi muito forte, não, gente? Particularmente no Estado Novo, em que tinha uma ala germanófila, que idolatrava a Alemanha, né, com um protagonismo ali muito forte do Góes Monteiro e de outros militares, que reverberavam essa dinâmica. Então, ao mesmo tempo que o governo de Getúlio Vargas dá início a uma perspectiva de planejamento, a uma perspectiva de tentar organizar e planejar o desenvolvimento para criar soberania de fato, porque vai nascendo de forma meio contraditória a ideia de que soberania não é essa soberania jurídica, soberania é soberania econômica e tecnológica. Então, você só é soberano se, a partir da soberania jurídica, né, enquanto um Estado nacional organizado, você tiver, de fato, uma soberania econômica e tecnológica e, portanto, não seja um país subordinado com heteronomia na divisão internacional do trabalho. Essa ideia vai sendo mais ou menos organizada, mais ou menos planejada, de maneira contraditória, com avanços importantes. O caso, por exemplo, de Volta Redonda é paradigmático, né? numa ideia de um projeto de... Porque a ideia, inclusive, do Getúlio era que, de Volta Redonda, o Brasil conseguiria se industrializar. E quando eu falo se industrializar, não é tipo ter um pouquinho de indústria, é tipo, em breve o Brasil conseguiria alcançar o nível de uma Inglaterra e de um dos Estados Unidos. Perfeito? Então, assim, a indústria de base, então, a siderúrgica, a Fábrica Nacional de Motores e tudo isso, daria uma base para uma industrialização que iria se espraiar por todo o Brasil, e a gente conseguiria alcançar o nível de nações importantes, né, como Inglaterra, como Estados Unidos, como França e por aí vai. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, o que é que acontece? Há um esforço global e, em particular, latino-americano, de tentar sistematizar a possibilidade de superar o subdesenvolvimento e a dependência. Isso é estimulado, do ponto de vista global, pela vitória da União Soviética contra o nazifascismo. Então, vamos lembrar que a União Soviética, em 1920, era um país destruído pela Primeira Guerra Mundial, pela Guerra Civil, majoritariamente agrário, sem indústria. 25 anos depois, ela vence a máquina de guerra alemã, que era o país mais industrializado da Alemanha ocidental. Então, aquilo ali causou um efeito, um impacto gigantesco. A ideia de que um país planejou o desenvolvimento, uma economia planificada, planos quinquenais, e conseguiu, em 25 anos, superar, até então, a maior máquina de guerra da história da humanidade.
percebe? Do outro lado, tem os Estados Unidos, com o New Deal do Franklin Delano Roosevelt, em que, hoje é curioso a gente pensar isso, né? Mas tinha gente que falava que o New Deal era uma variante, uma forma de socialismo democrático. Tem uma famosa entrevista do Stalin, que eu acho que é de 36, 37, que é com um jornalista estadunidense, que o jornalista pergunta sobre o socialismo democrático do Franklin Delano Roosevelt. Né? Então, as pessoas olhavam para aquilo ali, a economia soviética é uma economia centralmente planificada, um modelo, por assim dizer, ortodoxo do socialismo, e o New Deal é uma forma democrática de um planejamento mais flexível de transitar para o socialismo. É curioso pensar isso, porque depois os Estados Unidos vira o país guia do mundo capitalista e ninguém, enfim, defendeu mais New Deal como uma forma de socialismo democrático. Mas se falava isso à época, nos anos 30, nos anos 40 e tal. E aí, após isso, os teóricos também da América Latina, naquele contexto, olham para o caso do Brasil, olham para o caso do México, do Lázaro Cárdenas, que foi a experiência reformista mais avançada da primeira metade do século XX, ao ponto de armar os camponeses para defender as suas terras depois da reforma agrária. Olham para a experiência da Argentina e dizem assim, a gente já teve desenvolvimento industrial. Nós não somos mais os países agrários tão dependentes de importação de mercadorias como antes. Então, esse processo já avançou. É fundamental dar continuidade e aprofundamento quantitativo e qualitativo a esse processo. E aqui vem um ponto fundamental. Nos anos 50, surge uma ampla corrente teórica que foi encarnada como expressão máxima no ISEB, que tinha a seguinte premissa: é possível superar o subdesenvolvimento e a dependência no capitalismo, fazendo o que se chamava da Revolução Brasileira. O que é a Revolução Brasileira? É desenvolver plenamente as relações capitalistas, pensando aqui o capitalismo ao padrão dos países centrais do capitalismo, industrializados, desenvolvidos, com tecnologia, com reforma agrária, com distribuição de renda, com pleno emprego, à época, né? Inglaterra, França, não sei o quê, Bélgica, e por aí vai. Então, a grande questão dos anos 50 é a possibilidade, não só no Brasil, para a América Latina, é a possibilidade de um país mudar seu papel na divisão internacional do trabalho, sair de um país dependente e subdesenvolvido para um país de capitalismo industrializado, sem precisar de socialismo. E aí, vejam, o que é curioso. O ISEB, ele formula, no plano teórico, a prática política do período getulista. O que é o ISEB? O ISEB é pegar o primeiro período Getúlio, tá? Em que a reflexão sobre desenvolvimento, sobre planejamento, sobre industrialização, sobre soberania econômica não era sistematizada, era um negócio muito mais da prática do que da sistematização, né? Pega também a experiência do segundo governo Getúlio, que aí já tinha um lastro doutrinário muito maior, já tinha sido criado, já estava no processo de criação da CEPAL, já tinha o Raul Prebisch com protagonismo e não sei o que e tal, e tenta dar uma sistematicidade àquele programa, especialmente o programa em que foi expresso no governo Getúlio, que ele volta pelas urnas, né? Esse segundo governo Getúlio tem uma coisa muito curiosa, porque o Rui Mauro Marinho, em Subdesenvolvimento e Revolução, ele debate como o segundo governo Getúlio, um ano e meio antes de acabar o mandato, parece que o Getúlio toca o foda-se, né? Ele deixa de ser uma figura mais conciliadora e vai pro pau. Na doideira, na loucura. E aí, não, foda-se, eu vou aprovar a lei de remessa de lucro. Tá bom, vou aprovar. Não, eu vou avançar em nacionalização. Pô, eu vou criar o BNDES, vou criar não sei o que, não sei o que, não sei o que. A tão esperada guinada à esquerda do Lula veio no último ano e meio do Getúlio, né? E aí mataram o cara, né? Mas enfim, teve que morrer para não levar um golpe e tal. Mas veio, né? A tal da guinada à esquerda. E ali, o Getúlio, ele reuniu em torno dele um grupo de intelectuais chamado Boêmios Cívicos, que era gente da melhor qualidade, a tal da assessoria econômica da presidência,
Tava lá Guerreiro Ramos, tava lá Darcy Ribeiro, tava lá Jesus Pereira, tava lá o baiano Rômulo Almeida, enfim. Uma parte dessa galera depois vai dar no ISEB, outra parte vai dar no PCB, outra parte depois vai se engajar de maneira orgânica no PTB e por aí vai. Mas o ISEB, ele sistematiza essa experiência. E aí, veja, gente, vamos aqui fazer uma reflexão muito concreta. Em algum lugar do mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, um país dependente conseguiu superar a dependência no capitalismo? Não. E aí a gente pode fazer um debate de que a política foi conduzida de maneira errada e não deu, mas que é possível. Eu lembro que uma vez saiu um texto no Disparada me criticando, dizendo que eu tinha uma posição economicista, que eu não considerava a possibilidade de continuidade política do projeto getulista, encarnado no seu sucessor por excelência, o João Goulart, e que esse projeto foi interrompido, e que não dava, e aí estou sumarizando o argumento da crítica, né, gente? Tentando ser o mais honesto possível, e que não dá para considerar que essa possibilidade é inviável, dado que politicamente ela foi interrompida, entenderam? Tipo assim, beleza, foi derrotado, mas isso, acho que foi esse, o Antônio Duarte Vargas, acho que foi esse mesmo autor da crítica, perfeito. Eu vejo, eu acho que não. Primeiro, eu acho que não existe coincidência na história, né? Eu acho que se todas as tentativas de superar a dependência do subdesenvolvimento ensejadas pela reflexão da CEPAL, pela obra do Raul Prebisch, do Celso Furtado, do Aníbal Pinto e Companhia Limitada, eu acho que isso já diz alguma coisa para a gente pensar. Mas qual é a questão central para mim? E a gente entra na contribuição da teoria marxista da dependência e caminha para concluir a fala para vir para as perguntas. Eu acho que o que a experiência histórica brasileira e latino-americana mostrou foram 3 pontos fundamentais. Vamos lá. Ponto número 1. Na linguagem do passado, se falava muito dos entreguistas, né? Eram os entreguistas, ou como o Brizola gostava de falar antes do golpe, nação versus antinação. Qual é o fundamental disso? Veja, a dependência, ela não é um mal abstrato contra a nação em que afeta todos os brasileiros. A condição de capitalismo independente é a condição de existência de vários setores da burguesia brasileira. Então, assim, tem uma porrada de gente que ganha com a dependência. Assim, vamos lá. Tem amplos e amplos setores da burguesia brasileira, claro que depois da era neoliberal, muito mais do que, por exemplo, nos anos 60, né? Evidentemente, porque houve uma internacionalização brutal da economia, mas já nos anos 50 e 60, que há amplos setores que ganham e ganham muito com a dependência, e toda classe dominante não vai perder o seu poder sem lutar. Ninguém vai ser expropriado sem lutar. Nenhuma classe dominante vai perder espaço economicamente sem lutar. Então, se percebeu o seguinte, é falso pensar como os trabalhistas e os comunistas pensaram, de que, não, só quem ganha com a dependência, com o domínio do imperialismo, é o latifúndio semifeudal. Isso não é verdade. Em todos os países dependentes, há amplos setores da burguesia industrial dependente e subordinada às cadeias produtivas globais comandadas pelo imperialismo. Burguesia comercial, grande burguesia varejista, burguesia bancária, burguesia agrária, várias formas de importação e revenda de tecnologia, inclusive setores ligados ao aparelho do Estado, né? E setores, inclusive, de cadeias que não são cadeias centrais do ponto de vista industrial, mas são cadeias produtivas importantes, por exemplo, para ideologia, para a conformação da cultura, como mercado fonográfico, cinematográfico e etc. Então, a primeira coisa que se percebeu é a ideia de que é possível isolar o setor dito entreguista da classe dominante contra o setor nacionalista e criar um bloco de classes que ia unir camponeses, proletários, classe média e um setor da burguesia nacional contra o imperialismo, isso se mostrou inviável, porque tendeu a, historicamente, desconsiderar o peso
dos setores dependentes e subordinados da burguesia ao imperialismo. E aí, veja, para hoje não existe nenhum setor da burguesia que tem nenhum tipo de defesa de política econômica nacionalista. Viu? Nos anos 50 existia. Atenção, eu discordo dos meus companheiros, agora do PCBR, que falavam que nunca existiu burguesia nacional. Eu acho que essa análise é errada. Eu acho que existiu, sim, burguesia nacional. Tanto é assim que tinha vários empresários ricões e tal do PTB que defendiam o projeto do trabalhista. O que nunca existiu foi uma burguesia nacional hegemônica. Diferente. Acho que essa burguesia nacional ela sempre foi minoritária no bloco do poder burguês. E se olhava para ela como se ela fosse hegemônica ou majoritária e, por exemplo, os setores chamados entreguistas, a exceção à regra. Eu acho que o erro está aí, mas eu acho que existia sim uma burguesia nacional. Que, inclusive, grosso modo, foi destruída com um golpe, né? A abertura comercial que o golpe fez, por exemplo, hoje a gente se acostumou, é um exemplo bem besta, bem imbecil. Hoje a gente se acostumou de comprar pasta de dente, escova, sabonete, shampoo, tudo da Johnson & Johnson, por exemplo. Tudo isso era indústria nacional. Indústria alimentícia, Nestlé, Coca-Cola, não sei o quê. Tudo isso era indústria nacional, que foi destruída, varrida do mapa com um golpe empresarial militar e abertura para as multinacionais. Então, essa é a primeira coisa. A ideia de que é possível tocar um projeto de soberania nacional no capitalismo e a própria ideia de um projeto desenvolvimentista, ele tem como pressuposto que tem que ter um setor da classe dominante interessado nisso. Isso não existe. E aqui vai uma falha fundamental do cirismo. Para além da personalidade de Ciro, do ego de Ciro, que a galera fica debatendo detalhes e minúcias, o problema fundamental do Projeto Nacional de Desenvolvimento definido por Ciro Gomes é que não existe uma burguesia interessada na aliança que ele propõe. Simplesmente. Sabe? Simplesmente. Tal burguesia não existe. Isso por um lado. Por outro lado, você tem um problema central, que é, além de existir uma burguesia que vive a partir da dependência, e como diria a Vânia Bambir, é uma classe dominante e dominada, ela domina internamente, mas é dominada frente ao imperialismo, e está muito bem, viu? Muito confortável com essa situação. Você tem um segundo problema, que é a necessidade de uma transformação radical para internalizar os mecanismos de poder. Esse ponto é fundamental. O Celso Furtado errava muito, mas nesse ponto ele estava certo. Embora a forma que ele achasse que se operava estava errada. Mas, assim, nenhum país é soberano sem internalizar os mecanismos de poder. O que é que significa isso? Significa, basicamente, meu parceiro, que a gente controla as nossas forças armadas, que a gente controla a nossa mídia, que a gente controla a nossa produção cultural, a nossa indústria cultural, que a gente controla o nosso território e que as decisões estratégicas para a dinâmica de reprodução de uma determinada nação não estão fora daquela nação. Nos Estados Unidos, as decisões importantes da economia, da política, da cultura são tomadas dentro dos Estados Unidos. O Brasil, não precisa nem dar exemplo sobre isso, né, gente? A Enel, em São Paulo, o Estado italiano está com problema na balança de pagamentos. Ele decidiu que é necessário reforçar os fluxos de capitais retornando para a Itália. Mandou a Enel de São Paulo aumentar a taxa de lucro, ela corta manutenção, corta funcionário, São Paulo vive de apagão. Então, assim, uma decisão do Estado italiano colocou São Paulo no apagão. Vocês não entendem? É muito fácil esse exemplo, pensando que é internacionalização dos mecanismos de poder. Então, hoje, o Netflix é o quê? Uma empresa privada dos Estados Unidos. A quantidade de emprego, de atividade na indústria cultural brasileira depende da decisão do Netflix. Se o Netflix decidir que o mercado brasileiro não é tão importante e reduzir as produções nacionais, por exemplo, fudeu para a indústria cultural brasileira, por causa de artista, fotógrafo, editor, cinegrafista, sonoplastista, maquiador. Então, assim, a decisão dos rumos e da dinâmica de atividade da indústria cultural brasileira depende de empresas estrangeiras. Sabe? Vocês entendem o que significa concretamente a externalização de mecanismos de poder? Vários aspectos da economia, da tecnologia, da cultura, da defesa brasileira
não são comandados pelo Brasil, no território brasileiro. São decisões externas. Então, recentemente saiu uma reportagem da Reuters, falando que os Estados Unidos fez propaganda anti-vacina contra a vacina chinesa nas Filipinas. Matou um bocado de gente, porque a galera não tomou vacina. Então, os Estados Unidos, para combater a China, decidiu que ia mandar o seu exército fazer uma operação de guerra psicológica contra a vacina chinesa. Isso aumentou o negacionismo nas Filipinas e matou uma porrada de filipinos. E aí, os filipinos, o Estado Nacional Filipino, não tinha capacidade de controlar como ia funcionar as redes sociais frente a um tema estratégico para a sobrevivência do próprio povo, que é a vacinação. Eu acho que eu não preciso nem dar mais exemplos sobre isso. Ficou muito claro o que é a necessidade de internalizar mecanismos de poder. Só que você não internaliza mecanismos de poder. Perfeito, Luiz. O exemplo da AT&T e da Bonichere é fantástico em relação a isso. Só que você não internaliza mecanismos de poder se você transformar radicalmente o aparelho do Estado. Como é que você transforma o aparelho do Estado? Você transforma com a luta de classes radicalizada, em que você, inclusive, manda uma galera pastar. Né? Destrua aparelhos do Estado, construa novos, demita, prenda. Às vezes, infelizmente, depois corta isso aí, fuzile, como fizeram em Cuba e não sei o quê. Enfim, a vida é dura, sabe? A vida é dura. Então, assim, a Revolução de 30 não foi nem uma revolução socialista, nem porra nenhuma dessa. Teve uma revolução, né? Teve tiro, teve briga, teve confusão, teve enfrentamento, teve gente presa, teve gente morta e tal, para fazer uma transformação que foi significativa para o Brasil na época, mas, assim, é isso. O Brasil é um país de capitalismo independente. Imagina para pensar uma soberania de fato. Então, tem um segundo aspecto aqui. Não se transforma as condições de um país sem você transformar radicalmente o poder político. Aliás, digo mais, a transformação econômica, tecnológica e produtiva é precedida por uma mudança radical no poder político. Porque nas condições atuais de todo o poder político, a tendência é mais do mesmo. A tendência é uma política aqui, outra ali, aí melhora um pouquinho, aí piora um pouquinho, aí avança um pouquinho, aí derruba um pouquinho, aí piora um pouquinho, aí vem um golpe, aí vem a Haddad, não sei o quê, piora mais, não sei o quê, e fica nessa. Não sei quem aqui tem mais de 30, 40 anos, mas, por exemplo, esse debate que o Brasil está se desindustrializando é um debate que eu, por exemplo, não aguento mais. Há 200 anos se fala disso, e continua a mesma merda. Debate que o Brasil não é radical analfabetismo, não tem escola digna, não tem ciência e tecnologia, é um debate que está aí há décadas. Quem é militante e tem um tempo de estrada já está até cansado, está pensando assim, caralho, bicho, a gente não avança nunca nisso, né? Então, fica meio que isso. E por último, veja, ninguém supera a dependência e o subdesenvolvimento sem estancar a transferência de riqueza para fora e sem controlar as multinacionais. Só que aí, meu parceiro, enfrentar as multinacionais e estancar o fluxo de riquezas para fora significa basicamente decretar uma revolução, se você quer ir até as últimas consequências. Na América Latina é isso. Porque, assim, gente, vamos imaginar, por exemplo, a gente decide que a gente quer ter uma produção nacional que atenda os interesses da classe trabalhadora, com desenvolvimento tecnológico, e que não seja uma transferência de riqueza para fora de maneira permanente, como é um dos pontos fundamentais da teoria marxista da dependência. Sabe o que isso significa? Isso significa enfrentar tudo. Qual é a cadeia produtiva significativa no Brasil de algum nível de complexidade tecnológica que é nacional? A Embraer não vale. Salvou a Embraer. Vamos lá. Sobra o quê? Por exemplo, a construção civil ainda é uma cadeia muito nacionalizada, porque é historicamente protegida desde o fim da ditadura, né? Houve uma reserva de mercado para o capital estrangeiro não chegar no setor. Mas a construção civil no Brasil tem uma característica de ser muito arcaica, inclusive ela está 2, 3 gerações atrasadas do que a vanguarda produtiva da construção civil. Você vê aqueles vídeos da China levantando um prédio em 3 dias, não morre ninguém,
No Brasil, para levantar um prédio, morre 30 e tem acidente, e tem não sei o quê, e o bicho pega e por aí vai. Então, mesmo os setores que são mais ou menos mais nacionalizados, tem uma tendência de estarem muito arcaicos do ponto de vista produtivo, tecnológico, enfim. Então, assim, enfrentar as multinacionais no Brasil significa basicamente enfrentar tudo. Na saúde, na produção de fármacos, na tecnologia de defesa, nas telecomunicações, semicondutores, produção de carros, celulares, computadores, microchips, fertilizante, pô. A gente importa fertilizante. Maquinaria agrícola. O Brasil não produz maquinaria agrícola. Importa maquinaria agrícola. Vocês entenderam? Então, assim, falar em enfrentar o imperialismo não significa dizer, não, vamos pegar um combate pontual. Significa reconfigurar radicalmente a economia brasileira e o lugar do Brasil na divisão internacional do trabalho. Isso precisa de politização, precisa de mobilização. E aí, a classe dominante brasileira, que não está de maneira mais aberta ligada às multinacionais, vocês acham que vão acontecer o quê se a gente conseguir criar um movimento de massas anti-imperialistas que se propõe a nacionalização? Ela vai olhar assim e vai dizer assim, menina, esse negócio começou contra o imperialismo, mas vai chegar em tudo, vai terminar no socialismo. Eu vou apoiar a contra-revolução, que foi o que aconteceu no golpe de 64. A burguesia nacional, supostamente defendida pelo governo Jango, ela foi de armas e bagagens para apoiar o golpe, né? Porque quando ela viu o dilema, a reforma de base, que era fundamentalmente contra o latifúndio e contra o imperialismo, inclusive para ampliar o mercado interno e dar mais possibilidade de lucro para a burguesia nacional. Mas quando ela viu a opção apoiar um movimento reformista, que tinha várias correntes radicais, como o brizolismo, ou apoiar a contra-revolução por medo de onde vai parar esse movimento, a burguesia brasileira não teve dúvida. Aí alguém aí citou a Venezuela, acho que foi o João Gabriel. Burguesia venezuelana foi a mesma coisa. Quando Chávez falou em nacionalizar o petróleo, era só o petróleo, viu? Não tinha nada a ver com os bancos, não tinha nada a ver com a burguesia do varejo, não tinha nada a ver com nada. Mas todo o setor da classe dominante apoiou o golpe em 2002. Porque olhou assim e falou, aí, menino, esse negócio aí começa com petróleo, depois ninguém sabe onde termina. Mesma coisa aconteceu na Bolívia. Teve 2 tentativas de golpe, derrotado, e uma tentativa vitoriosa. A experiência boliviana são 3 golpes de Estado, sabe? Até, inclusive, o moderadíssimo Rafael Correa enfrentou uma tentativa de golpe numa revolta, num levante dos policiais. Não sei se vocês aqui lembram. Então, assim, qual é a síntese que a gente chega? A gente chega ao seguinte, ó, nenhum nacionalismo burguês é suficiente, nacionalismo burguês desenvolvimentista, para a gente mudar o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho. Ainda que se possa se apoiar e levantar bandeiras desenvolvimentistas, pautando desde já a soberania nacional, é necessário ter plenamente a consciência de que nos marcos do capitalismo dependente, sem uma aliança de classes que vá contra a classe dominante interna e o imperialismo, sem a transformação radical do poder político e sem o enfrentamento radical à transferência de riqueza, o domínio das multinacionais na economia brasileira e, consequentemente, a superexploração da força de trabalho, não é possível o Brasil ter um nacionalismo, ter uma soberania nacional de fato. Não é possível enfrentar o que o Jaime Osório chama da subsoberania dos países dependentes. O Jaime Osório, nenhum país dependente tem soberania. Todos os países dependentes têm uma subsoberania, porque, concretamente, está se falando de uma soberania meramente jurídico-formal, que cada vez, inclusive, é menos jurídico-formal, com um padrão de relações de produção e com papel da divisão internacional do trabalho, que nega a soberania na prática, seja do ponto de vista econômico, tecnológico, educacional, cultural, alimentar e tudo que você imaginar. Então, em síntese, vocês podem gostar muito do Getúlio Vargas, mas o nacionalismo burguês expressado pelo Getúlio Vargas nunca vai emancipar o Brasil.
Aí tem que radicalizar a esquerda na perspectiva marxista, fazendo um processo que é o nacionalismo, para ser consequente no Brasil, ele tem que ser necessariamente nacionalismo revolucionário. Senão, ele tende a ser uma mera patriotada, né, um nacionalismo falso, só de símbolos, à la Triste Fim de Policarpo Quaresma, ou o que eu chamo de um nacionalismo sem futuro. Você pega uma figura, por exemplo, vamos pegar nosso queridíssimo Nelson Marconi. O que é o Nelson Marconi? É um economista, heterodoxo, progressista, que defende as políticas de industrialização, de conteúdo nacional, de enfrentamento ao rentismo e tal, mas nunca tem um horizonte de onde a gente quer chegar. No sentido de que a gente vai deixar de ser dependente? Vai deixar de ser subdesenvolvido? Quando? Como? A partir de que bloco de classes? A partir de que projeto? Não, é sempre melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali, melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali, andar um pouquinho aqui, que, em última instância, é a mesma coisa do petismo, que nunca tem um horizonte de onde a gente quer chegar. Não, vamos combater um pouquinho a fome aqui, vamos criar mais uma universidade ali, vamos fazer mais um pouquinho aqui, uma política social ali, e nunca tem um projeto radical, estrutural, de dizer assim, nós vamos deixar de ser um país dependente e subdesenvolvido e vamos afirmar um projeto soberano de caráter socialista e a gente quer chegar aqui, a gente quer chegar, por exemplo, na autonomia tecnológica e produtiva, a gente quer chegar na soberania alimentar, a gente quer chegar na completa integração nacional do país, a partir de cadeias produtivas nacionais. A gente quer acabar com a superexploração da força de trabalho, garantir pleno emprego, comida, escola digna para todo mundo, combater, inclusive, a burguesia privada de cada um desses setores. Nunca tem um horizonte claro de projeto de onde chegar. É o que o Plínio de Arruda Sampaio gostava de chamar de melhorismo. Então, é um apelo à soberania, um apelo antineoliberal, muito de ocasião, que não tem um horizonte estratégico definido. E aí me parece muito claro que, pela experiência brasileira e latino-americana acumulada, a gente só alcança a soberania nacional com a revolução. Portanto, o caráter do nacionalismo, se ele é consequente, ele tem que ser revolucionário. É isso aí, terminei. Queria agradecer ao Jones, em nome da APR. Muito obrigado por essa aula maravilhosa. Acho que todo mundo aqui aprendeu bastante. A gente vai iniciar, então, de forma ordeira, né, o processo de perguntas. Eu imagino que muitas pessoas queiram perguntar. O Lucas vai ajudar nisso. Eu queria iniciar, então, as perguntas, perguntando o que o camarada acredita que é necessário que esse novo campo, que se forma ali desde 2013, 2016, que é um campo socialista, ele é refratário ao social-liberalismo e à adesão da maior parte dos partidos de esquerda ao neoliberalismo, mas ele ainda não conseguiu atingir concretamente o poder. Então, o que é necessário para a gente conseguir pensar numa revolução brasileira sendo levada à frente pela classe trabalhadora? O que é necessário para esse campo conseguir fazer isso, levar esse debate adiante? Esse campo, pessoal, antes do Johnny responder, só quem quiser fazer pergunta depois da do Daniel, levantem a mão ou mandem no chat e a gente lê aqui. Jones, com você. Não, pô, faz um bloco aí de 3 ou 4, tá ligado? Pode ser, pode ser. Vambora, então. A primeira que levantou a mão, deixa eu ver aqui, foi o Luiz Carlos Lopes Freire, filho. Luiz. Opa, tudo bem? Pode falar. Agradecer aqui ao Lucas, que organizou tudo isso, e todo mundo da APR, que organizou esse evento. E também agradecer ao Jones Manuel por essa aula maravilhosa, muito boa. Gostei bastante, camarada. E olha, falando sobre a questão nacional, no seu novo livro, Jones, A Batalha pela Memória, você trata bastante sobre a memória do... Assim, eu quero ler um trecho para vocês. Está na página 97, que o Jones escreve o seguinte: uma classe que não preserva uma memória histórica impregnada de luta, rebeldia, coragem, solidariedade, imbuída no senso de antagonismo,
frente aos dominantes e de compreensão da historicidade do hoje. Tende a ser enquadrada numa dominação burguesa, mais eficiente e confinada ao reino da pequena política e dilacerada pela corrente intraclasse. Jones, como é que a gente trabalharia melhor essa batalha pela memória? Como, por exemplo, o que o PCBR vai fazer agora, que é um novo partido, o que ele vai fazer para travar essa batalha pela memória? Porque os nossos mortos, né, que lutaram bravamente contra todas as opressões, estão sendo jogados no lixo desde sempre, que os reacionários não cansam de nos atacar e não cansam também de vencer. Não tem cessado de vencer. Vamos abrir 3 aqui, né? Marcos André Farias. Marcos sempre faz pergunta boa, hein? Será que eu mantenho a qualidade, o nível de qualidade? Gente, boa noite. Agora veio uma cachorrada danada aqui latir. Espero que vocês consigam me ouvir. Não sei se eu vou fazer outra, vou tentar fazer uma menos polêmica, talvez. Mas, vendo agora o cenário, né? O Jones falou da entrevista, né? Foi para CNN, eu acho, né? Que o Lula deu agora e tal. E eu, inclusive, falei um pouco disso, né? Foi falado também, inclusive, da estratégia, né? Com relação às nossa própria, vamos dizer assim, as empresas nacionais que estão sendo entregues e que não há uma reversão disso, a gente não está internalizando, não lembro agora o termo que o Jones usou, mas não está internalizando o nosso poder de... Não é esse o termo que você usou, mas acho que facilita aqui para mim falar agora, esse poder de barganha política com relação ao imperialismo lá fora, né? Porque a gente está entregando tudo e não está repondo isso, né? Fala o caso da Avibraz, da Eletrobras, que a gente faz com a Petrobras e a PPI, entregando os oleodutos, o cacete A4, né? Desculpa o palavrão. E aí eu me fico assim, qual é a leitura que o Jones faz para a próxima eleição, no sentido de que o Lula, ele deu a entender hoje também no Twitter, né? O Lula que está se mostrando uma bela da rainha da Inglaterra, como eu tenho falado, é que ele pode se candidatar de novo. E eu não sei se ele chega com 50% de aprovação ao final. E eu vejo também um vácuo nosso, né? E acho que isso já foi debatido em alguns vídeos seus também, até por nós aqui da PR, né? Mas a gente acho que bom para ficar registrado aqui. E não sei se de lá para cá você acrescentaria algo a mais na sua fala, na sua opinião, né? Isso mudou também, não sei, né? Como é que você vê um prognóstico, sei que talvez esteja muito longo, mas até aqui já é metade do governo Lula, ou até de estratégia, né, da gente, como esquerda, de candidaturas nacionais, né, de estar rodeado ao Lula com a ameaça do fascismo, que o Lula sempre demonstra não demonstrando que, tipo, o famoso agora vai, né, aspas, revolucionário, ou então, tipo, se até... sei lá, se a gente já está chegando talvez ao limite, né, mesmo, que às vezes me parece, né, até Ciro Gomes está falando que não confia mais no sistema, tá ligado? Então, se a gente está chegando no limite aí da conciliação, já que o Lula parece que, não sei nem se ele chega a ser um conciliador de classe nesse sentido, né, com todo respeito ao presidente, né, enfim. Obrigado aí, e queria se aparecesse com mais luz debaixo da gama. Respeito nenhum ao presidente, Marco, porque tá foda. Ó, vamos lá. Vê só. Eu acho que a gente está começando a fazer o básico agora. O que eu falo do básico? Por exemplo, o movimento comunista brasileiro. Eu estou vendo aqui Mari na tela. Eu e Mari e Arthur, a gente conversou junto com o Lucas, por exemplo, sobre o meu antigo partido, o PCB. Era uma doideira que quando eu apareci, ganhei visibilidade e tal, sabe o comentário que eu mais usava, que eu mais ouvia, era gente falando que não sabia que o PCB estava vivo ainda. Gente que achava que o PCB tinha morrido. Então, assim, a gente não fazia o básico, a gente não tinha o jornal, a gente não tinha trabalho editorial, a gente não tinha política de recrutamento. Se vocês terem uma ideia do que era aquela baderna generalizada, a gente não tinha célula, pô. A gente não tinha célula. A gente não tinha cotização progressiva. Um monte de professor universitário das antigas ganhando um puta salário
não tinha cotização progressiva. A gente defendia a reforma tributária progressiva para o sistema burguês, a gente não tinha cotização progressiva internamente. Então, assim, a gente está começando a fazer o básico. A iniciativa do PCBR, fruto de uma cisão, foi uma cisão para fazer o básico. Não foi para fazer nada muito mirabolante, não sei o quê. No PCBR, a gente estabeleceu cotização progressiva. Sabe? No PCBR, a gente está estruturando nosso Jornal Nacional. A gente centralizou a política de recrutamento. Soltou um formulário nas redes sociais para todo mundo que quiser militar vai preencher o formulário e a partir daí a gente vai distribuir nacionalmente para cada estado. Parece um negócio óbvio, né? Mas não tinha, porra. Então, assim, ó, se eu for parar para falar com vocês, uma porrada de coisa óbvia que não tinha. Pra vocês terem uma ideia, como tem uma galera aqui de Pernambuco, na campanha de 2022, que eu fui candidato a governador, a ideia de criar uma estética de campanha que dialogasse com a cultura de Pernambuco foi minha, viu? Que a galera queria meter umas sovietizadas, umas coisas à la soviética. Eu que briguei junto com o Luiz, junto com outros camaradas, para dizer assim, não, que porra de União Soviética, menino? A gente vai meter um negócio aqui de Mangue Beat, que desgraça de União Soviética, que a galera queria fazer aquele vídeo de campanha que é o candidato terno e gravata com a biblioteca atrás, tá? Gigantesca, o hino da União Soviética tocando no fundo e o videozinho. Meu nome é Júlio Manuel, eu sou comunista, o capitalismo não soviético. Todo o discurso de campanha que a gente construiu, por exemplo, a gente construiu a revelia da maioria da direção do PCB no estado de Pernambuco. Foi um pau da porra que eu peguei com a galera. Percebe? Então, assim, bagulho é sinistro. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente está começando a fazer o básico. E eu não acho que seja coincidência que a maioria das experiências de renovação sejam tocadas por jovens. Seja no movimento comunista, seja vocês trabalhistas. E não é porque o jovem é melhor, não sei o quê, é porque a gente vem de uma geração, primeiro, que não viveu a derrota dos anos 90. A gente não é filho da derrota do que foi a queda do Muro de Berlim, do que foi a hegemonia neoliberal e não sei o quê. A gente já vem no contexto dessa desgraça consolidada. A gente olha para tudo que está acontecendo e está dizendo assim, bicho, não está funcionando. Então, vocês, por exemplo, não pegaram o auge do brizolismo. Vocês pegaram outro momento em que o PDT era um partido fisiológico em muitos aspectos, que não tinha identidade programática, ideológica, né? Que era um partido cheio de Zé Queiroz da vida, sem querer ofender aí para quem gosta, e não tinha nenhum projeto socialista imperialista. Então, vocês se propõem a renovar isso, percebe? Então, acho que é a primeira coisa, a gente está começando a fazer o básico. Acho que isso é fundamental. Começando a fazer o básico. E aí, quando eu conversei com o Lucas no Conubis, eu chamei ele para conversar dizendo assim, Lucas, vocês precisam ter uma política editorial e reimprimir o livro do Teotônio dos Santos, O Caminho Brasileiro para o Socialismo, e o livro da Vânia Bambirra sobre os partidos políticos no Brasil, que é uma análise do programa dos partidos dos anos 80, que é a Vânia dizendo que o programa do PDT era o melhor na época, né? A análise do programa do PCB, do PCdoB, do PT, não sei o quê. Precisa ter uma política editorial, precisa fazer agitação em propaganda, precisa ter comunicação digital, precisa ter uma política de base, precisa estabelecer os nossos movimentos de moradia, os nossos movimentos de cultura, os nossos movimentos de hip-hop, os nossos movimentos feministas, sabe? As nossas associações de moradores, as nossas cozinhas solidárias, para conectar um trabalho prático, trabalho de base e formiguinha, com a forte propaganda político-ideológica para construir uma outra hegemonia estratégica. O texto de Daniel Albuquerque sobre a hegemonia trabalhista, eu acho que sintetiza muito o que é uma perspectiva de um projeto gramsciano, né? De construir uma outra hegemonia, de conectar as lutas imediatas, as mediações táticas, com um horizonte de estratégia. Para ter horizonte de estratégia, a gente precisa ter uma leitura histórica própria, precisa ter referenciais históricos próprios, a gente precisa ter uma cultura política própria, precisa ter um trabalho de comunicação próprio, um trabalho de agitação próprio. Não pode, de modo algum, depender da universidade para formar intelectual. Essa é a maior desgraça que existe. Tem que ter uma dinâmica própria de formação de intelectuais orgânicos, tem que ter capacidade de liberar a gente para fazer trabalho teórico, para fazer pesquisa. Não pode depender de professor universitário, de acadêmico, nada contra, tenho até amigos que são, mas daí não sai nada.
Eu, por exemplo, estou convencido que uma das coisas que faz o MST sobreviver há 40 anos, a despeito da conjuntura brasileira, é que o MST é um dos poucos movimentos do Brasil que recusou terceirizar a formação dos intelectuais e o trabalho teórico para a universidade. O MST tem sua própria dinâmica de formação de intelectuais, sua própria produção teórica, sua própria leitura de Brasil, sua própria cultura política, e que ela usa a universidade de maneira auxiliar. E aí, Luiz, eu nem vou responder do ponto de vista do PCBR, eu vou me ter a ousadia de dar um conselho para vocês trabalhistas. Vocês precisam tratar melhor a história de vocês. Por exemplo, eu acho que vocês falham muito em agarrar a história dos grandes teóricos trabalhistas, ao ponto de que boa parte da galera, inclusive, que lê esses teóricos e teóricas trabalhistas, nem sabe que foi trabalhista. Por exemplo, vou dar 3 exemplos para vocês. O movimento negro, particularmente o movimento de mulheres negras, adora Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é a principal referência, por exemplo, do movimento de mulheres negras. Meu irmão, eu aposto com você, se você falar com um bocado de militante feminista, por exemplo, e dizer que Lélia Gonzalez era trabalhista, quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. Sério? Isso é um exemplo. E aí, é uma autora muito popular, e aí tem até uma fofoca de bastidor, teve uma guerra, uma briga de foice pelos direitos das obras de Lélia entre a Boitempo e a Companhia das Letras, que a Boitempo conseguiu ganhar peso de ouro para publicar o Festas Populares no Brasil. Mas assim, foi briga, viu, gente? Porque todo mundo quer publicar Lélia no Brasil. Vende pra caralho, né? Assim. Então, por exemplo, Lélia Gonzalez, quase ninguém sabe que foi trabalhista. Guerreiro Ramos, vocês deixaram o Guerreiro Ramos na mão do Mildorix, que é maluco. Fala umas coisas boas às vezes, mas é aloprado do juízo. Quase ninguém sabe que o Guerreiro Ramos foi trabalhista. Percebe? E a edição do IELA, do Mito e Verdade da Revolução Brasileira, é uma porcaria também, cheio de erro de português, horrível, bota citação em alemão e francês que não foi traduzido, e eu sei porra de falar alemão e francês. Tem umas partes do livro que não dá para entender, porque você tem que ir para o Google e ficar digitando. Uma edição horrível. Sabe? Tosco. Se você deixar o Guerreiro Ramos na mão do Nidorix, pô. Não pode acontecer isso. Além disso, por exemplo, eu acho que a falta de uma disputa de hegemonia da perspectiva dos trabalhistas ajudou a transformar o Brizola num diretor de escola. O Brizola que defende a educação em abstrato. Né? Então, por exemplo, o debate do Brizola sobre Revolução Brasileira no pré-golpe e a campanha da legalidade, assim, gente, eu vim estudar a campanha da legalidade em 2020, eu já era militante que fazia 7 anos. Hoje eu estou convencido que aquilo ali foi o momento que a gente chegou mais perto da revolução na história brasileira. Para mim foi ali, viu? Ali, inclusive, eu não gosto do João Goulart, viu? Desculpa aí quem gosta, mas eu tenho uma raiva da porra do João Goulart por causa da pelegada dele na campanha da legalidade. Não dá para perdoar, não. Para mim, perdoado, sabe? Mas é isso, sim. Então, inclusive, e eu sei que vocês já fazem isso, mas, por exemplo, vocês precisam combater esse cirista maluco que vive de chamar tudo de identitário e nega uma das coisas que foi uma das sacadas mais geniais do Darcy e companhia, que está expressa na Carta de Lisboa, que é, quando é escrita a Carta de Lisboa, o Darcy e Companhia Limitada percebem o seguinte: para além do movimento operário tradicional, está emergindo com força novos sujeitos políticos com protagonismo. Aí o que a Carta de Lisboa diz? Diz que indígenas, mulheres, crianças e pessoas negras são os sujeitos mais oprimidos e explorados do Brasil e que precisam ter um protagonismo de olhar e de organização por parte do trabalhismo. É uma sacada muito boa, que é perceber que, na era neoliberal, que já estava se desenhando ali, para além do movimento operário tradicional, estava emergindo com força novos sujeitos políticos e era fundamental fazer com que esses sujeitos políticos não perdessem uma perspectiva de totalidade, de um projeto nacional de socialismo. Né? E aí tem Castanhol, tem Aldo Rebelo, tem não sei o quê, tem essa galera que, ao invés de tentar estabelecer uma hegemonia em todos os movimentos políticos que se propõem a lutar contra formas de opressão, segmenta, afasta, ataca esses movimentos e
não percebem que a tradição de vocês, tirando o Clóvis Moura, que para mim é o melhor pensador sobre a questão racial da história brasileira, mas a tradição de vocês, por exemplo, sobre a questão racial é melhor que a tradição marxista em termos de formulação no Brasil. É sério? Tirando o Clóvis Moura. Se você for colocar Clóvis Moura, aí vocês perdem, porque o Clóvis Moura é uma espécie de exódia do negócio, né? Aqui aí, Clóvis Moura, porra. Clóvis Moura é o Pelé, né, do marxismo brasileiro. Então, assim, eu acho que a gente tem que caminhar numa perspectiva de cada vez mais fazer um trabalho de base mais sério, mais profissionalizado, sistemático, mais disciplinado, e conectar esse trabalho de base a um termo leninista mesmo clássico, agitação e propaganda para a afirmação de um projeto hegemônico alternativo. Demarcação político-ideológica de campo. Para ter uma identidade política, uma cultura política muito clara. Isso passa por símbolo, isso passa por história, isso passa por cultura, isso passa por produção audiovisual, sabe? Eu, inclusive, estou ajudando vocês, né? Que eu estou divulgando Brizola mais que o PDT. Eu vou até sair um documentário sobre Brizola que vai sair esse ano, até eu lá falando do velho Brizola. Mas, assim, projeto hegemônico. Então, nesse sentido, a reflexão do próprio Daniel, acho que sintetiza muito bem o que é a questão, embora o Daniel, faltou no texto dele, falar do debate econômico mais diretamente. E aí tem que avançar nessa linha. Isso por um lado. Por outro lado, evidentemente, esse projeto ele precisa ter também repercussões eleitorais, porque o eleitoral é uma frente da luta de classes, né, gente? Assim, eu não tenho nenhum tipo de sectarismo institucional. Para mim, a eleição é o momento da luta de classes, como é a luta sindical, como é a luta do movimento estudantil. Ninguém vai fazer a revolução disputando a UNE e a UBS. A gente disputa porque é importante para a organização popular. É importante para recrutar militantes, é importante para fazer disputa hegemônica, para demarcar nossa linha, para apresentar o nosso programa político. A eleição é a mesma coisa. O que é que vai ser 2026? Sinceramente, uma merda. Uma bosta. Se 2022 for uma eleição despolitizada, 2026 vai ser uma tragédia tendencialmente. Ao meu ver, em 2026, a tendência hoje, tudo constante, é, por exemplo, não ter nenhum candidato de esquerda no pleito. A tendência hoje é o PDT não lançar candidato. A tendência hoje é o PSOL não lançar candidato. A tendência hoje, eu não me surpreenderia se a UP, por exemplo, não lançasse candidato. Por exemplo, a linha da UP, a UP não é oposição ao governo. Não sei se vocês sabem disso. A linha da UP é que eles não são oposição à esquerda ao governo Lula. Então, não me surpreenderia se a UP também não lançasse candidato. Especialmente se candidato Lula de novo. Sabe? Glauber Braga não vai ser candidato porque o pessoal não vai deixar. E se o Boulos ganhar a eleição de São Paulo, fudeu, né? Aí, sei que o Lucas está apoiando aí o Boulos, entusiasmático. Todo mundo erra, né? Todo mundo vai errar. Mas, assim, é isso. Uma das coisas, inclusive, a gente aprovou um plano de legalização do PCBR. Uma das coisas que eu vou lutar muito é a gente conseguir legalizar o nosso partido para 2026 para a gente ter candidato próprio. Né? Eu vi uma galera falando aí, Jones 2026, eu gostaria muito de ser candidato. Seria o melhor candidato da esquerda brasileira nos últimos 30 anos. Mas, assim, é a coisa muito difícil. Então, eu acho que a gente tem um trabalho de longo prazo de começar a fazer o básico. E aí, nesse ponto, às vezes eu fico pensando que minha reflexão é muito simplista. Talvez seja. Mas eu acho que o nosso grande problema é que nos últimos 20 anos a gente deixou de fazer o básico. Eu acompanhei, por exemplo, alguns debates de vocês no Congresso do PDT, vocês falaram muito sobre a importância dos núcleos de base, sobre reativar os núcleos de base, porque os núcleos de base foram secundarizados nos últimos tempos no partido. O debate de vocês lembra muito do debate que eu fazia no velho PCB sobre o a gente não está fazendo o básico, pô. Da organização de célula, trabalho territorial, ir para porta de fábrica, ir para porta de empresa, panfletar toda semana. Ah, não, vai demorar 1 ano para recrutar 2 pessoas numa empresa. Paciência, é assim. Militância política é isso. Mas também, depois que formar uma célula naquela empresa, se conseguir o trabalho, o céu é o limite. E assim vai criando oposição, vai criando base para formar uma oposição sindical consistente. Uma hora, o Manuel Dias presente, porque ele morreu, foi, gente? Não. Morreu, eu olhei o chat, eu vi o Manuel Dias presente, você, caralho, mataram o cara, morreu, foi?
Deu a porra. Tá Dispensa. maluco. Tá bonzinho agora no momento de saúde. Ele tem mais saúde que todos nós, Jones. Ele tá empenhadíssimo. Não, fizeram perguntas e com a picada, né? Mataram e depois desmataram. Aí voltando aqui. Então, Ô, Jones, eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é porque durante a sua fala, você falou no moço do partido aí, né? Tava falando do livro dele, que eu não gosto nem de falar no nome dele. E você falou que ele propõe, né, no livro dele, a gente achar uma burguesia. E eu concordo com a sua fala, que você falou que, né, essa burguesia não existe, provavelmente porque ela morreu durante a ditadura e tal, né? Ela foi, teoricamente, morta durante a ditadura, né? Eu até acho que isso é um fato. E, assim, a minha pergunta é no sentido de como, dado a situação que nós temos hoje, a gente reorganizaria essa burguesia, ou essa burguesia nacional, assim, que teria um projeto nacionalista, assim, uma burguesia Jones, mais... antes só de Pode te falar. responder, eu só preciso abrir a palavra aqui. Eu sei que está no limite do tempo. Eu preciso abrir a palavra aqui para a Mari, para ela fazer a pergunta dela. Mari, Pode ir junto, pode ir junto. Boa noite, galera. Tamo junto aqui, eu e Mari. Não é Mari, não, é Godê. Eu fiquei destacado para fazer a pergunta porque a gente acabou de chegar do Colubres e foi deixar os pirra em casa aqui em Tabajara e Olinda. Eu também. Boa, Bruno. E aí, enfim, Mari tá Aí tá focada meio aqui no perdido. trânsito, meio perdido aqui na favela, mas já se achando. A gente até chegou a conversar, Jonas, esse domingo no Colubres, foi uma conversa bem interessante, bem produtiva. Assim, a gente aqui em Pernambuco consome muito teu conteúdo, tá sempre debatendo, e de muito tempo já, eu acho que desde 2019, né, mais ou menos. Ah, por aí 2020, né? A gente até dividiu esse cigarrinho lá. Droga, perdi isso. Perdeu. Mas o ponto, assim, né, que eu acho que eu queria trazer para o debate era o seguinte, que eu conversei com vários minutos atrás. A gente não conseguiu acompanhar o debate integralmente por causa dessa missão, mas um ponto muito importante que a gente sempre debate, né, principalmente enquanto coletivo que tem uma formação no marxismo-leninismo e vê no trabalhismo uma alternativa, né, uma saída, uma resposta nacional para o socialismo brasileiro, né, essa construção, olhando o processo histórico de 30 a 64, né, e que Sodré até intitula, né, como uma espécie de revolução brasileira de caráter burguês, digamos assim, né, a revolução burguesa que a gente teve nesse processo, existia, né, com suas idas e vindas e seus rompimentos e proximidades, uma certa aliança, uma certa proximidade entre os comunistas e trabalhistas. E eu estou citando isso porque a gente está vivendo um cenário agora com o governo Lula, né, que mais uma vez a gente está tendo uma desmoralização grande do campo progressista, porque, enfim, continua a adotar a política neoliberal e a gente, dentro das entidades, o mais que compõe a majoritária. Tanto minha fala agora no Colubres, quanto a da companheira Larissa, aqui, quanto do companheiro Lucas, enfim, os demais do nosso partido, foi radicalizar o nosso campo, né? Fazer esse debate econômico, fazer a denúncia do que o governo petista, que a gente faz parte, está fazendo. Inclusive, eu acho que isso até ressalta a nossa obrigação de radicalizar a questão, de colocar de colocar esse debate. Né? Então, voltando, a gente está nesse cenário, governo, que eu acho que é questão de tempo para se desmoralizar de novo, para dar espaço de novo para um projeto fascistinha, né, que talvez seja com alguém até mais agradável para o mercado, né, alguém como Tarcísio, como Luciano Huck e tal, e a gente precisa produzir uma alternativa a isso. Né? Frente a isso, com um processo reorganizativo do PDT, da gente sair desse aspecto fisiológico que eu acho que o governo acabaram colocando partido e a gente está renovando não, a gente está retrazendo a nossa tradição mesmo, né, enquanto linha política, e com um processo simultâneo, assim, né, tanto você quanto outros companheiros, assim, que fazem um trabalho de agitação e propaganda excelente, assim, na internet, né, a galera da Soberana e tal,
Enfim, há um crescimento do movimento comunista no Brasil e há um crescimento do trabalhismo. E aí eu pego esse paralelo histórico para fazer uma pergunta que é o seguinte: como é que tu acha que a gente pode, se tu acha que a gente pode reconstruir um mutirão que já foi feito no passado, e a gente meio que fazer uma unidade, né, entre os comunistas e os trabalhistas para superar a pelegagem, né, superar o neoliberalismo e ao mesmo tempo conseguir compor, né? Porque a gente sabe também que tem forças, e a gente pode entrar no grande debate sobre o que é ou não o sectarismo, né? Mas existem forças que eu acho que se limitam na construção de um projeto do sectarismo. Não acho que é o seu caso, até porque a gente está aqui dialogando hoje, tem uma visão bem ampla sobre o processo nacional e tal. Mas a pergunta é meio essa: como é que a gente constrói? Como é que a gente reconstrói esse mutirão da história? Eu queria parabenizar a pergunta do Arthur e pedir para todo mundo que não tiver com a palavra, por favor, fechar o microfone e respeitar a moderação para a gente conseguir organizar tudo bonitinho. Pode ir, Jones. Vamos lá. A primeira pergunta é mais fácil. Veja, camarada, não tem chance, nem possibilidade, nem necessidade de reorganizar a burguesia nacional. A gente não precisa disso. Porque, veja, tem gente que fala, não, a China fez isso. Veja, a China fez isso 40 anos depois da sua revolução, num contexto muito específico. Só que aí tem Veja, eu não vou entrar no debate se a China é socialista ou não. A questão para mim é o seguinte: tem um teórico argentino que ele fala que na China não existe propriedade privada, existe propriedade não pública. Por que ele fala isso? Ele fala que a qualquer momento que o Estado chinês quiser expropriar alguém, ele expropria e não vai acontecer nada. Não vai ter chororô na mídia chinesa, não vai ter um juiz do STF dando ganho de causa para o burguês, não vai ter uma bancada no parlamento defendendo o burguês expropriado. Assim, dá para chamar de burguesia uma classe que não tem a sacralidade da propriedade privada e não tem o poder político? Eu tenho sérias dúvidas. O Giovanni Arrighi, por exemplo, no Adam Smith em Pequim, ele faz um debate que a economia chinesa não é economia de mercado, é uma economia com mercado. Porque é uma economia de mercado onde a burguesia tem um poder político. Portanto, o mercado, entenda-se, a burguesia, as relações privadas de produção e de circulação comandam a vida nacional. E o Giovanni Arrighi entende que não é o caso da China. É um debate muito longo. Agora, veja, mesmo no caso da China, eles criaram uma burguesia nacional que não controla o poder do Estado. Em outro momento da Revolução. Sendo que a gente hoje é muito mais desenvolvida, tem muito mais complexidade produtiva do que a China quando fez a sua Revolução. Então, por exemplo, a China não tinha uma Petrobras. Queria ela. Ela criou com a Revolução Socialista. Ela não tinha uma Eletrobras. Ela não tinha uma Embrapa. Ela não tinha uma Fiocruz. Ela não tinha os Hemocentros. Ela não tinha uma Embraer. Ela não tinha as universidades públicas. Percebe? A gente não precisa de porra nenhuma de burguesia nacional. O que não significa que a Revolução Brasileira significa sair estatizando tudo, inclusive a barraquinha de pipoca do seu Zé. Isso é outra coisa. Isso, inclusive, é um erro teórico que, por exemplo, Cuba cometeu, em que até a pedicure era estatizada. Até a carrocinha de vender sorvete na Praça Central de Havana era estatal. Isso é uma viagem, né? Nada a ver. O que a gente precisa é planificar centralmente a economia. O que não nega cooperativa de produção, o que não nega trabalho por conta própria, o que não nega que pequenos serviços sejam feitos por pessoas de maneira individual, por famílias, por comunidades e por aí vai. Centralizar e planificar a produção e a circulação de riquezas e o controle sobre os preços macroeconômicos do país. Planificação econômica se trata disso, né? Quando eu vejo esse negócio, por exemplo, porque Cuba agora tem atividades privadas, graças a Deus. Tem vários problemas nesse processo de abertura em Cuba. Por exemplo, esse negócio de estatizar a manicure, a pedicure e a sorveteira era uma viagem. Que bom que superou isso. Sabe? Que bom que superou isso. Porque causou uma ineficiência sistêmica, uma burocracia totalmente desnecessária. Então a gente não precisa de burguesia. Especialmente porque o Brasil, ele tem uma coisa muito curiosa. O Brasil, mesmo sendo um país de dimensões continentais,
a gente tem uma capacidade já instalada de coordenação de produção e distribuição no território nacional gigantesca, bicho. Gigantesca, 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 gigantesca. Então, assim, é isso. Não é preciso burguesia para porra nenhuma. Não é preciso. O que não significa, por exemplo, e aqui é outra coisa. Por exemplo, aqui eu discordo de alguns camaradas comunistas meus. O que não significa que a gente não precisa disputar a pequena burguesia proprietária. Eu acho que a gente tem que disputar, e muito, que a demanda dessa pequena burguesia por crédito barato, por menos burocracia, sabe, por apoio técnico, por estímulos a canais de comercialização e não sei o quê, essa agenda é nossa. A gente não pode deixar a pequena burguesia proprietária para a direita e para o liberalismo, para ela achar que o grande problema dela é o custo do trabalho, do direito trabalhista. Tanto é assim, inclusive, tem gente que diz que eu repito o discurso do Ciro Gomes, que é um absurdo, né? Eu falo muito melhor. Eu sou, né? Muito mais preparado teoricamente e muito mais bonito. Mas eu peguei, sim, aspectos do discurso do Ciro Gomes, que é direcionado à pequena burguesia, e comecei a usar. Sim, porque eu acho que a gente tem que disputar esse setor. Isso é uma coisa. E aí, Arthur, veja, eu vejo como muito positiva a unidade de comunistas e trabalhistas, agora trabalhistas socialistas. Né? Porque o trabalhismo, ele tem corrente. Então, foi parte do trabalhismo Brizola e Philip Miller. Foi parte do trabalhismo Garotinho e Teotônio dos Santos. Né? Foi parte do trabalhismo Santiago Dantas e Vânia Bambirra. Então, ou o Alberto Pasqualini, por exemplo, que vocês vivem sendo atacados na internet porque falam que tem que superar o Pasqualini. Então, assim, eu sou muito favorável à unidade porque, veja, e aqui isso tem uma polêmica dentro da minha organização, eu evito tanto falar isso no meu canal com constância, porque não é consenso, não é hegemônico, e eu respeito os meus espaços internos de debate. Eu me reivindico nacionalista revolucionário. Para além da formulação teórica, eu sinceramente acho que há muita repercussão na consciência popular brasileira o apelo nacionalista. E aí, o porquê disso, a gente tem um debate muito amplo para fazer, mas eu estou convencido que há um apelo muito forte na consciência popular para uma mensagem nacionalista. Agora, claro, a gente tem que modular essa mensagem para um programa revolucionário. Então, eu vejo como muito positivo. Eu acho que a gente pode e deve tocar mais atividades comuns. Eu, por exemplo, não consigo ver sentido em ter uma ótima relação com figuras do PSOL que são de esquerda e tal, e não são socialistas, e não querer ter relação com trabalhistas e socialistas. Sabe? Eu não consigo ver relação. O Vasilenskas, ele vai além. Para quem não está acompanhando o chat, o Daniel falou de um amigo meu do Rio de Janeiro, o Alexandre Vasilenskas, que ele fala que o futuro da esquerda brasileira é um brizolismo comunista. Ele vai um pouco além. Aí eu não falo isso, não. E aí, se eu escrevesse isso, daria um problema. E eu nem acho isso. O Vasilenskas vai um pouco além. Ele pensa quase que numa mesma organização, um brizolismo comunista. Zelensky é foda. Mas eu não vou por esse caminho, não. Mas eu acho que seria uma aliança muito produtiva. Isso precisa que a gente consiga estabelecer atividades conjuntas, unidades da luta, e precisa que vocês da PR, por exemplo, fortaleçam cada vez mais a perspectiva marxista do trabalhismo. Sabe? Porque é isso. Por exemplo, eu acho muito massa a reivindicação que vários de vocês vêm fazendo de Teotônio dos Santos. Isso precisaria ser ampliado. Vocês precisam ter uma edição nova do Caminho Brasileiro para o Socialismo do Teotônio. Vocês precisam ter uma edição nova disso, uma edição atualizada, nova e tal. Vocês precisam ter uma edição atualizada dos escritos do Brizola, dos discursos do Brizola pré-golpe. 64. Tem um livro do Muniz Bandeira, está aqui na minha frente, em algum lugar, que é Brizola e o Trabalhismo, que nesse livro do Muniz Bandeira tem os anexos, né, os discursos, textos do Brizola. Vocês nem precisam ter muito trabalho, basta copiar esses anexos, lançar uma publicação e tal. Porque o Brizola Neto,
ele lançou um livro, né, Tijolaços, com textos do Brizola, mas são textos dos anos 80. E aí é um livro que já é um outro momento do Brizola e tal, importante e antineoliberal, mas que não é um momento, por exemplo, que o Brizola está defendendo um projeto abertamente revolucionário. O momento do Brizola da Revolução Brasileira é o Brizola de 61 até 66. Tá ligado? Então, eu acho que a gente precisa buscar mais essa convergência ideológica desde uma perspectiva marxista e unidade na luta. Eu entendo perfeitamente as idiosincrasias regionais do PDT. Por exemplo, o PDT em Caruaru vai apoiar o Zé Queiroz, né? Eu acho lamentável. Mas é isso, é a vida de vocês, eu entendo, e por aí vai e tal. Eu até conversei com o Arthur, perguntando assim, porra, vocês vão entrar no governo a Raquel Lira, que merda, o governo bosta do caralho e tal. E aí eu torço para que vocês consigam ter cada vez mais espaço e influência nas estruturas do PDT para conseguir dar um sentido para além de um grupo que faz a disputa interna, ter cada vez mais influência na máquina, né? Mas essa bancada do PDT no Congresso Nacional tá triste, viu? Tá difícil. E consigam, inclusive, fazer com que a Fundação a Brizola / Pasqualini consiga ser um espaço para difundir esse trabalhismo socialista. Porque, veja, isso, é muito doido vocês pensarem. Por exemplo, eu fui ano passado, janeiro desse ano, fui para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, né? Que é um estado que, berço do trabalhismo, né? Já foi um dos estados mais fortes do trabalhismo. Eu estava lá em São Leopoldo, fui fazer uma palestra para pós-graduação de comunicação. Quando acabou a palestra, veio 4 estudantes que estavam lendo O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro, por causa do meu canal. Porque, no final do ano passado, eu fiz 4 vídeos sequenciais falando do povo brasileiro, né? E aí, Darcy debatendo cabanagem, Darcy debatendo cangaço, Darcy debatendo Quilombo dos Palmares e não sei o quê. Pois bem, eu acho que em muitos aspectos, por exemplo, eu divulgo mais a obra de Darcy do que a estrutura oficial do PDT. Sabe? E se tem um cara que era avançado num debate, e é um cara que odiava a classe dominante brasileira, que é a coisa que eu mais gosto, inclusive, no Darcy, era o Darcy, né? Toda vez que ele falava da burguesia brasileira, ele falava com nojo, era só xingamento, era uma coisa fantástica. Então, eu acho que é isso, Arthur. Acho que a condição de maior unidade se dá a partir de uma chave marxista de luta pela Revolução Brasileira e que vocês consigam expurgar os Castanhol, os Aldo Rebelo, os filhotes do Rebelo na vida. Tem uma página, inclusive, não sei se é de um militante de vocês, mas é uma página que é um cara que tem uma foto de Getúlio Vargas, que ele vive chamando vocês de PDT Kids. Esse bicho, que ele é reacionário. Ele não é nosso, não. Ele, na verdade, meio que persegue a gente meio que acha ele um tanto quanto patético, porque ele vive de fazer isso, entende? Ele faz essas coisas e é meio ridículo. Mas esse termo não foi nem ele que criou, foi um influenciador cirista aí, bem famoso, bem conhecidinho. Pronto. E aí, citaram o PDT Kids, diga aí. E aí, por exemplo, um sujeito como aquele ali é muito usado como exemplo para atacar a tradição trabalhista, né? Então, tem gente que busca resumir a tradição trabalhista a uma espécie de ideologia de direita, extrema-direita, reacionária. Claro, tem muito de desonestidade, de petista, de outra gente, de uma galera, sabe? Tem muita gente que faz isso. Mas, inegavelmente, essa renovação do trabalhismo via cirismo atraiu muito desses malucos, né? E o livro do Ciro e o discurso do Ciro estimula esse tipo de amalucado, né? Um negócio que tudo é identitário, enfim. Então, acho que é isso. Eu acho que com mais convergência nas lutas políticas concretas e com mais convergência no debate sobre a Revolução Brasileira, a gente consegue estreitar esses laços e reeditar alguns momentos muito positivos da unidade na luta de classes entre comunistas e trabalhistas. O Arthur, quando me encontrou no Conubis, até falou assim, vamos fazer o novo ISEB. Eu falei, calma,
Vai precisar crescer mais. Mas é uma ótima ideia. Se a gente tiver condições, ter um novo ISEB aí para pensar a Revolução Brasileira no século XXI. Boa, boa. Gente, tem muita gente com a mão aberta, mas, gente, nosso horário com o Jones era 10h30, são 10h53. Então a gente precisa, infelizmente, aqui finalizar, tá? Pedir desculpa para quem está com a mão levantada, tá? Quero agradecer ao Jones, quero agradecer a todo mundo que fez pergunta, que interagiu aqui, que teve muita interação no chat, muita conversa. Foi uma aula muito produtiva, muito tema bom, muita polêmica boa, muita coisa boa aí. Acho que foi muito produtiva, vai ser muita coisa boa daqui, tá? Agradecer aos dirigentes aqui da PEC que estão aqui, o Daniel, o Júlio e todo mundo mais que veio aqui assistir a gente, tá? O Luiz, enfim, quem mais estiver aqui. Vou abrir a palavra final aqui para os que eu acabei de citar, para o Daniel, para o Júlio, para eles finalizarem. Mas é isso. Queria parabenizar, em primeiro lugar, o Lucas por estar organizando essa formação maravilhosa. A gente escutou várias pessoas muito boas. E parabenizar o Jones pela aula maravilhosa que ele deu. Acho que deu para a gente conversar e debater bastante. E deu para ver que a gente tem muito a aprender e também contribuir, colaborar nessa formação de um novo campo. O Jones é uma pessoa que é muito honesta intelectualmente no que ele está fazendo e prova isso estando aqui com a gente hoje, né, tendo essa conversa. E no mais, pode falar, Júlio. Só queria, na verdade, agradecer a todo mundo e os que estão presentes também, os que ficaram até agora assistindo essa aula, perguntando e tudo mais. Isso é algo que eu acho que é muito importante e relevante para a formação da PR mesmo. Pessoal, boa noite a todos. Passo das palavras do companheiro Daniel as minhas. Honestidade. Eu sou um grande fã do Jones. Eu gostaria de dizer isso para ele também. Sigo ele nas redes desde sempre. Gosto muito da forma que ele fala, sobretudo da forma franca, clara, sem sombra de dúvidas. Hoje é um dos maiores comunicadores da esquerda na internet, sem sombra de dúvidas. E eu fico muito contente, muito feliz pelos pontos de convergência. Tem muitos pontos de convergência. E muito do que você fala, claro, que tem uma cobertura muito maior assim, que a minha, são coisas que a gente conversa muito dentro da PR, sabe? Sobre esses pontos de convergência, sobre essa franqueza em avaliar os reportes históricos, os perfis históricos, os nossos pensadores, as escolhas que certos personagens importantes da construção trabalhista, socialista, do Brasil, né, tiveram, mas sem negligenciar também os erros e as falhas. Né? A história, ela é a maior escola que existe. Né? E nós, como materialistas históricos, a gente tem que viver a materialidade como ela é, não como a gente gostaria que fosse, sabe? A gente olhar para trás e copiar o que dá certo, sabe? Adequar as coisas ao nosso recorte socioeconômico e histórico, entende? E tentar consertar certos tropos e evitar certos discursos, certos embates que são infrutíferos, que desagrega, que desmobiliza, sabe? Jonas, o seu trabalho é fantástico. Muito do que você faz eu copio, eu gosto de observar e copiar, não só as pessoas que passaram, mas as que estão hoje no nosso momento. Sou um grande crítico dos meninos, a gente até briga bastante, sou um crítico ferrenho ao PDT. A APR nasceu com esse caráter, não só discutir o Brasil, mas ser fazer uma crítica forte, ferrenha ao PDT, ao partido, né? A gente costuma brincar que se a Leonel Brizola é o braço esquerdo do PDT, a APR é a mão esquerda do PDT, né? E ela vai apreciar, recompensar, mas ela também vai bater forte quando for necessário, entende? E uma fala que você fez, que eu acho que é muito, muito importante no momento que a gente está vivendo, é sobre a questão do básico, né? Nós vivemos no Brasil, na política brasileira, os partidos, eles são uma espécie de feudalismo pseudo-democrático. Isso. Você tem o presidente do partido, você tem o secretário nos pequenos municípios. Eu estou no interior, eu falo de Rondonópolis, Mato Grosso, para você ter uma ideia, onde eu estou, o estado mais bolsonarista do Brasil, né? E você tem o presidente, você tem o secretário e é tudo que tem. Atualmente a gente está pegando aqui o diretório municipal, a APR foi dado esse presente para a PR, né, essa conquista, nós estamos assumindo, eu vou ser o presidente municipal da PR, do PDT em Rondonópolis. E aí, quando você vai montar o diretório, você percebe que só quer saber quem é o presidente e o secretário, porque o resto não faz diferença. Não existe democracia. Você tem a caneta na mão, você decide o grupo acata, sabe? E é isso que a gente quer mudar. E eu falo para ele, a gente sempre conversa, o debate é esse. Começa em casa, começa no quintal. Nós estamos tentando estruturar a APR de forma que ela reflita essa nossa visão de mundo. Ela reflita. Como que eu vou criticar o partido se eu estou fazendo igual? Sabe?
e tornar, acolher a demanda da militância, está no nosso estatuto do PDT, acredito que deve estar nos estatutos de quase todos os partidos do Brasil, né, que a demanda da militância tem que ser acolhida. Aí você vê, tá lá os mecanismos, mas ninguém se importa, ninguém usa. Tá? E acho que nós somos, o que eu chamo assim, o grande rolê histórico do socialismo, eu chamo de grande tema. Todos nós, de acordo com nossas especificidades, com nossas potencialidades, e no momento que nós estamos no espectro de esquerda, nós temos o que contribuir. Somos todos irmãos. E até chegar à massa crítica, aí você vai decidir se a gente vai fazer reformas profundas no Estado, ou se nós vamos tomar o Estado de assalto, e com fogo e tudo. Até lá nós somos aliados. Eu sei que existe contradições no debate, só que eu acho que isso é tão pequeno. Isso é tão pequeno perto do que a gente tem que enfrentar, nós temos que somar força, tá? E assim, eu deixo a PR à disposição, quero agradecer o Lucas, quero agradecer o Daniel, todos os irmãos da PR estão aqui, todo mundo que está aqui também. Quero agradecer também você pela oportunidade dessa aula maravilhosa, tá? E eu quero deixar aberto a PR, todos os nossos canais, para nós compormos, trabalharmos juntos na reconstrução desse Brasil, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço a todo mundo, né? Saudações trabalhistas e vamos que vamos. Perfeito, camaradas. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição. Que precisarem, qualquer coisa, de espaços de formação, o que eu posso mais contribuir, a partir de mecanismos como esse do online. Só chamar, né? Outro dia eu recebi uma mensagem dos camaradas de Caruaru, dizendo para passar lá em Caruaru, para a gente fazer uns debates presenciais, organizar as formações, as atividades. Vamos embora. Eu acho que a gente tem muito a construir para avançar na reorganização da classe trabalhadora brasileira e construir uma outra hegemonia, né? Uma hegemonia política. E aí, como o camarada Vasilensky foi citado, como ele gosta de dizer, né? Uma hegemonia política que seja anti-imperialista, anti-liberal e que se paute por uma lógica de mobilização, enfrentamento e politização da classe trabalhadora para que a gente consiga mudar a situação brasileira. Porque, veja, é difícil, né? Ninguém acha que é fácil. Ninguém acha que tomar poder no Brasil, construir o socialismo no Brasil, é uma tarefa que é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, é uma tarefa que eu costumo falar com alguns amigos que a Revolução Russa, né, foi a principal revolução da história, que é a primeira. A Revolução Chinesa, a meu ver, foi a segunda revolução mais importante de impacto mundial. Eu tenho certeza que se a gente conseguisse construir o socialismo no Brasil, a gente faria a segunda maior revolução de impacto na história, maior até do que a Revolução Chinesa, dada a dimensão do Brasil, dada a proporção do Brasil, dado o papel do Brasil na América Latina. Né? Uma revolução aqui teria proporções inimagináveis de desestruturação do sistema imperialista como ele está montado hoje. Então, é uma tarefa dura, é uma tarefa longa, mas eu acho que é muito possível vencer quando a gente vai construindo as bases, vai colocando os tijolinhos para avançar nessa construção. E aí, no mais, é isso. Estamos juntos porque precisar. Estimulo muito vocês a avançar num trabalho editorial sistemático para republicar autores e autoras da tradição trabalhista, para avançar na divulgação de uma história desde uma perspectiva trabalhista, para combater mitos como em torno de 1932, do levante oligárquico paulista, para combater mitos. Outro dia eu estava conversando, eu não lembro se foi com o Daniel, pelo inbox do Instagram e tal, mas eu estava assistindo o Reinaldo Azevedo, que eu assisto muito aquela merda todo dia, e aí é engraçado, né, porque ele fala da República Oligárquica, ou República Velha, como se fosse uma espécie de período democrático. Aí vem a Revolução de 30 e instaura o autoritarismo. Então, assim, o bagulho é tão doido na disputa da memória da história brasileira que esses caras, na real, eles falam da República Velha como um período democrático da história brasileira. Assim, a concepção de história do Brasil, a concepção de democracia, a concepção do que é o papel do povo brasileiro na história do país. Ou seja, a gente tem uma batalha ideológica gigantesca para não só combater a hegemonia da classe dominante, mas a hegemonia também do que se chama toscamente de esquerda. Né? Outro dia desse, eu parei para reler um livro da Marilena Chauí, que ela fala que no Brasil não existe povo e a construção da ideia de nação brasileira foi um grande engano. Pois é, né? Isso deve ser uma festa. Imagina a Cia lendo isso, dizendo assim, porra, muito bom.
É isso aí, né? O Brasil, a história brasileira é um grande engano. E aí vamos desistir dessa merda desse país, né? Em última instância, é isso que está dizendo. E é isso. Estamos juntos nessa batalha. E por falar, inclusive, em batalha teórica, acabar essa formação, Daniel, manda uma mensagem no Zap para eu te explicar a ideia. Valeu, galera. Um abração. Pessoal, vou só pedir mais um minuto aí do Jones. Vamos tirar uma foto do mundo. Liguem a câmera aí, pessoal que tá aqui. Vamos ligar a câmera aí. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Porra. Vambora. Cadê, gente? Liga a câmera aí. Vamos ligar a câmera todo mundo, pessoal. Pô, tirei uma print aqui. Bom, nem todo mundo ligou, mas tirei a print. Para deixar registrado também que uma das grandes vitórias da APR nesse 6º congresso foi a gente ter passado a editora do PDT. A gente só tem que agora lutar muito para isso ser concretizado. A gente também não é tolo de achar que só porque passou vai ser feito. E a gente já tem planos, né, de levar adiante uma editora própria da APR também, já com esse entendimento. Perfeito, perfeito. Boa noite, gente. Valeu, tamo junto. Obrigado, João. Valeu, Jones.